Sejam muito bem-vindos ao Top Educação. Aqui eu ajudo professores a dominar a adaptação curricular para os seus alunos com deficiência em sala de aula. Eu sou Verusca de Paula e o tema de hoje é 3 princípios para a inclusão do aluno com síndrome de Down. Vou falar também sobre alguns mitos e verdades sobre o síndrome de Down. Então fica comigo até o final que a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. Você sabia que, segundo o IBGE, do ano passado, de 2021, só aqui no Brasil existem 300 mil pessoas com síndrome de Down? Você sabia disso? Isso significa que se você, professor, ainda não trabalhou com algum aluno com síndrome de Down, não teve esse privilégio, em breve você vai ter, porque temos 300 mil pessoas com síndrome de Down aqui no Brasil. E existe uma estimativa que a cada 700 pessoas que nascem, uma delas nasce com síndrome de Down. Só para você ter uma ideia, a minha cidade aqui de Governador Valadares tem 282 mil pessoas, segundo o IBGE de 2021. Ou seja, se fosse toda a minha cidade, ainda iria faltar 20 mil pessoas mais ou menos, de tanta gente que é. E pensando nisso, essa quantidade de pessoas com síndrome de Down que tem no nosso Brasil, nesse vasto Brasil maravilhoso, então eles estão aí nas escolas, nas famílias, nas igrejas, pensando nisso que nós vamos falar hoje, sobre os princípios básicos para incluir o aluno, no caso, com síndrome de Down. E esses princípios são independência, produtividade e felicidade. Por que nós precisamos trabalhar esses 3 princípios em tudo que a gente for fazer em relação às pessoas com síndrome de Down? Vamos conhecer um pouquinho sobre a síndrome primeiro. Síndrome de Down ela foi descrita pela primeira vez em 1866 por um estudioso chamado John Langdon Down. E ele acabou dando nome à síndrome, né? Em homenagem a ele, a síndrome ganhou esse nome por causa do nome dele, que tem sobrenome Down. E a síndrome de Down ela é caracterizada, também chamada como trissomia do 21, ou seja, é uma alteração cromossômica no qual existe um par a mais do cromossomo, que é o famoso cromossomo 21. E as pessoas com síndrome de Down, elas apresentam um grupo de características típicas. Vamos ver quais são as características típicas que eles têm, características físicas que eles apresentam? Eles geralmente apresentam baixa estatura, eles têm uma língua protusa, ou seja, a língua deles geralmente ficam para fora. Então, precisa fazer um trabalho com a fono, né? Até para que eles possam conseguir aprender a falar e a se comunicar. Eles também têm uma inclinação das pálpebras para cima. São aqueles olhinhos parecendo um olhinho puxadinho para cima, né? Eles também têm as orelhas deles são menores que o normal e elas são abaixo da linha dos olhos. Elas ficam um pouco para baixo. Tem também uma gordurinha extra aqui em volta do pescoço. Eles também apresentam uma diástase. Quem já ficou grávida sabe muito bem o que é diástase, né? Que quando os músculos abdominais se afastam e aí dá uma famosa barriguinha, a barriguinha pós-parto, né? Por causa dessa diástase. Então, geralmente, as pessoas com síndrome de Down, elas têm sim uma barriguinha mais avantajada. Também eles têm uma característica nos pés comum, porque eles têm o primeiro dedo do pé e o segundo dedo do pé bem separado um do outro. E também nas mãos. Olha aí a sua mão, olha. A minha mão tem a letra M. E a sua mão? Dá uma olhadinha. Qual é a marca que tem? A pessoa com síndrome de Down, ela não tem essas marcas aqui nas mãos. Ela tem uma só. É uma só prega na mão. Também as pessoas com síndrome de Down têm hérnia umbilical e geralmente elas têm o cabelo assim mais fininho. Mas essas são as principais características físicas que as pessoas com síndrome de Down têm. É comum também na síndrome de Down eles terem comorbidades, ou seja, outros transtornos ou doenças associadas. Então é muito comum eles terem cardiopatias, né, que são problemas no coração, eles terem problemas respiratórios, infecções, problemas auditivos, visuais, e pode acontecer também de ter mais uma deficiência, além da deficiência intelectual. Eles podem ter autismo, pode ter associado a uma paralisia cerebral, pode ter outras associações.
E vocês sabiam que até pouco tempo atrás a estimativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down era apenas de 9 anos? E hoje já se tem um avanço, com o avanço da medicina, a estimativa de vida da pessoa com síndrome de Down, ela mudou para 60 anos. Olha só, gente, que avanço que foi. Porque antes, quando a pessoa nascia com síndrome de Down, ela vinha com aqueles problemas, né? Problema no respiratório, problema no coração. E não tinha os recursos tecnológicos que hoje tem para tratar. Então, muitas vezes, a criança já nasce com síndrome de Down, então eles já começam precocemente todo o tratamento, porque já vai investigar os problemas cardíacos, os problemas respiratórios, e já vão trabalhando isso desde cedo, de maneira bem precoce, para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, para que ela fique menos enferma, para que ela possa viver muito mais tempo com muito mais saúde. Isso foi um avanço da medicina. Se você tem um aluno com síndrome de Down e na hora que você for lá fazer o seu PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que a gente faz para o aluno, em alguns lugares chama PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, você vai precisar escrever lá, tem um lugarzinho lá que vai precisar escrever qual o diagnóstico. E aí o diagnóstico dele, se você for olhar, vai vir escrito lá. CID-10Q90. Vai estar escrito lá. Então, você, na hora que você for fazer o seu PDI, você pode colocar lá. Como se trata de uma deficiência intelectual, a deficiência intelectual ela possui níveis. Existem níveis leves, moderados, severos e graves. Então, cada aluno com síndrome de Down que você tiver na sua sala é único. Então, se esse ano você trabalhou com um aluno com síndrome de Down e ele era leve, você viu que foi muito fácil trabalhar. Às vezes ele foi até alfabetizado. Tem muitos pessoas com síndrome de Down alfabetizado. Inclusive, tem pessoas com síndrome de Down que já conseguiram até chegar na faculdade. Inclusive, esse ano estreou como modelo da Victoria's Secret uma menina com síndrome de Down. Olha que linda a história dela. Ela é a Giral, eu não sei se fala-se o nome dela, né? Ela é Giral, ela é modelo desde 2019. Gente, a Giral também ela possui até uma loja online, chiquérrima. A loja dela chama Alvete, que é uma combinação de palavras em inglês e espanhol para dizer a frase eu te amo. E esse ano, em fevereiro de 2020, a Giral ela se tornou uma das poucas modelos com síndrome de Down a desfilar, sabe aonde, gente? Nada mais, nada menos na New York Fashion Week. Olha como é que ela é chique. Inclusive, essa menina, essa garota, ela enfatiza, né, através das redes sociais que ela tem. Inclusive, eu sigo, é uma gracinha ela. Ela enfatiza que seu desejo é incentivar outras pessoas a perseguir seus sonhos. Também tem um autor com síndrome de Down. Gente, o caso dele é muito interessante. O nome dele é Zach. Esse rapaz com síndrome de Down, ele tinha o sonho de ser um artista de cinema. Mas, né, devido às dificuldades, ficava guardando aquele sonho no coração. Mas estava ali a chama, o desejo. Uma vez ele foi num acampamento de férias e nesse acampamento, quem que ele conhece, gente? Um diretor de cinema. Olha só que incrível, né? Parece que atrai os desejos quando a gente tem um desejo muito grande no coração, né? A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações, né? E ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E isso aconteceu para Zach. Ele conheceu esse diretor de cinema e ele ficou encantado com o Zach. Viu que ele tinha a possibilidade de ser um grande ator, que ele tinha facilidade para interpretar, apesar das limitações, ele tinha muita facilidade. E aí, sabe o que ele resolveu fazer? Ele resolveu criar um roteiro, né, um longa-metragem para o Zach interpretar. Mas o diretor falou que ele teve algumas dificuldades para encontrar financiadores, porque o protagonista do filme era uma pessoa com síndrome de Down. Ele teve dificuldade. Inclusive, chegaram a oferecer dinheiro para ele se ele trocasse o protagonista por uma pessoa que não tivesse síndrome de Down, porque eles disseram que ele não era tão bonito, não iria ser um filme que iria ser vendável, né? Não iria fazer tanto sucesso porque ele tinha síndrome de Down e as pessoas não iriam gostar de assistir o filme. Engano dele, porque esse filme chegou a ganhar o Oscar, gente. Se você já viu, comenta aqui o que você achou desse filme. Mas enfim, pessoas com síndrome de Down, gente, elas podem conseguir fazer muitas coisas. Não fique pensando só porque a pessoa tem uma síndrome de Down que ela não vai trabalhar. Tem uma brasileira que ela é atriz e ela é muito famosa, ela já foi até no programa do Jô Soares. Gente, que gracinha que ela menina é.
ela conta piada, ela conta história, uma gracinha. Então a gente tem que acreditar que a pessoa aprende, que a pessoa se desenvolve. Tem limitações? Tem, mas eu não posso focar na limitação, eu tenho que focar no potencial da pessoa. Como eu contei nesses exemplos aqui, cada um é único. Então, cada aluno que você tem na sala de aula, independente dele ter síndrome de Down, deficiência intelectual ou qualquer outra deficiência, ou não tiver nenhuma deficiência, cada um é único. Mas quando você for trabalhar com seu aluno com síndrome de Down, a primeira coisa que você tem que fazer quando ele chega na sua sala de aula, anota aí, pega um caderninho e já anota. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que conhecer esse aluno, conhecer a história dele, conhecer essa família. Então, assim que você conhecer esse aluno, você vai fazer o quê? Uma avaliação diagnóstica. Inclusive, tem um vídeo que eu falo sobre a avaliação diagnóstica, como que faz a avaliação diagnóstica para o seu aluno com deficiência. Então, você vai fazer uma avaliação, você vai conhecer esse aluno, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, saber o que ele já domina, as habilidades e as competências que ele já conquistou, que ele já evoluiu, quais habilidades e competências que ele ainda precisa evoluir. E aí você vai perceber quem é essa pessoa que está com você, quem é esse sujeito que tem direito a aprender como qualquer outro aluno que está dentro da sua sala de aula. E só depois que você fizer essa avaliação diagnóstica com o seu aluno, é que você vai conseguir de verdade fazer o PDI. Então você recebe o aluno. Eu tenho um aluno, tá? Eu preciso conhecer esse aluno. Pronto, fiz a avaliação diagnóstica. Depois, o que eu faço depois da avaliação diagnóstica? Eu faço um plano para eu trabalhar com ele. Que plano é esse? É o plano de desenvolvimento individual do aluno, que eu falei até que eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Você fez o plano para esse aluno e agora como que eu vou executar esse plano? Quais são as estratégias que eu vou criar para executar esse plano? Porque na execução do plano você vai perceber que você vai chegar num ponto muito importante que eu sempre falo, que a única forma de garantir a inclusão de verdade é através da adaptação curricular. Porque do que adianta? O aluno está na sua sala, ele tem uma deficiência, ele não consegue acompanhar a turma no mesmo ritmo, e aí tudo que os outros alunos trabalham, você dá para esse aluno trabalhar também. Tem até uma história que conta assim, que tinha uma competição. E essa competição, ela pegou vários animais. Pegou o sapo, pegou o cavalo, pegou o coelho, pegou um peixe, pegou um macaco. E essa competição dizia assim, olha, eu quero ser bastante justo com toda a turma. E para ser justo com a turma, eu vou dar a mesma prova para todos vocês. Eu não quero tratar ninguém diferente. Todos vão fazer a mesma prova. E a prova é subir essa árvore. Gente, na hora que falou que era para subir a árvore, o macaco deu uma risada de uma orelha até a outra. Ah, fichinha para ele subir aquela árvore. O cavalo começou a pular, mas não conseguia subir. Se fosse até um bode, talvez conseguiria subir. Gente, o peixe, coitado do peixe, nem sonhando ele conseguiria subir. Será que essa prova foi justa? Só o macaco que conseguia subir, o coelho, todos os outros ficaram para trás. Será que é justo eu trabalhar o mesmo para dizer assim, olha, eu não quero causar exclusão para ninguém, então eu vou dar o mesmo para todo mundo? Será que quando eu dou o mesmo para todos, eu estou promovendo a inclusão? Então, nesse caso, a gente tem que pensar, com certeza que não, né? Nesse caso, a gente tem que pensar para o meu aluno com síndrome de Down. Adianta ele estar só na sala e receber a mesma atividade que está todo mundo recebendo se ele não consegue fazer? É o mesmo que dá para o coelho a prova de que ele tem que subir naquela árvore. E não vai subir na árvore. Talvez para o coelho precisasse de uma prova de corrida. Para o peixinho, de natação. Porque cada um tem habilidades, potencialidades em uma área e tem limitações em algumas áreas. Então, eu vou oferecer para cada um aquilo que ele precisa, aquilo que vai ajudá-lo no desenvolvimento. E aí, gente, só vai conseguir fazer isso se for adaptado. Então, precisa adaptar o currículo para atender o aluno. Então, se você está trabalhando lá na sua sala de aula com toda a sua turma, você está trabalhando lá matemática, mas o seu aluno com síndrome de Down ainda não sabe a diferença entre letra e número.
você vai trabalhar lá com a sua turma multiplicação, você consegue trabalhar a multiplicação com esse aluno que não sabe diferenciar letra e número? Você vai trabalhar o que com ele? Você vai adaptar esse currículo para ele. Para ele você vai trabalhar a matemática, só que a matemática dele, nesse momento, vai ser fazer a diferença entre letra e número. Eu já tive vários alunos com síndrome de Down. Já tive alunos com síndrome de Down da educação infantil ao ensino médio. E todos eles, eu precisei fazer uma avaliação diagnóstica no início, para eu saber o nível em que ele estava, se ele tinha habilidades pré-acadêmicas. Às vezes o aluno está com você e ele não tem habilidades ainda, não foram desenvolvidas algumas habilidades, ou precisam ainda ser desenvolvidas algumas habilidades. Por exemplo, como que eu vou ensinar o meu aluno com síndrome de Down a escrever o próprio nome se ele ainda não conseguiu pegar no lápis? Às vezes eu preciso trabalhar com ele o movimento de punção. Eu vou fazer esse movimento para que ele consiga aprender a conseguir segurar o lápis da maneira certa. Então, às vezes, ao invés de trabalhar com ele, escrever o nome, eu vou ter que trabalhar, fazer bolinha de papel, massinha de modelar, né? Modelar com massinha. E eu vou trabalhar habilidades da coordenação motora fina para que ele consiga desenvolver habilidades pré-acadêmicas para que depois ele consiga pegar um lápis e escrever um nome. Certa vez eu trabalhei com um aluno, ele tinha 10 anos e ele já conseguia escrever, mas ele ainda não era alfabetizado, então eu fui trabalhar a alfabetização com ele e em um certo momento eu pedi para que ele circulasse a letra inicial e a letra final. E eu tive a surpresa de que o aluno não sabia o que era início e o que era fim. Ou seja, existia uma lacuna aí nas habilidades conceituais que ele precisava aprender. Então eu tive que voltar com ele, trabalhar início, trabalhar fim, através de história, através de jogos, para só depois ele aprender até mesmo o que é circular. Então quando a gente está fazendo um trabalho, aí tanto lá no atendimento educacional especializado, a gente vai fazer esse trabalho mais profundo, né? A gente vai fazer essa investigação mais profunda, mas dentro da sala de aula, no conteúdo que você está trabalhando, você vai precisar avaliar o nível do seu aluno para saber o que você vai trabalhar. E muitas vezes vão precisar ser habilidades pré-acadêmicas com ele. Aí você recebe um aluno com síndrome de Down e ele não está alfabetizado. E você quer alfabetizar esse aluno. E aí você tem que ver, esse aluno, ele compreende o sistema de escrita? Adianta ele aprender a escrever se ele não sabe para que serve o sistema de escrita? Se ele não sabe usar um lápis para escrever? Se ele não sabe diferenciar letra de número? E aí você vai vendo quais habilidades e competências que ele já tem para a alfabetização. E para isso, às vezes, você vai ter que trabalhar, antes de chegar na alfabetização, você vai ter que trabalhar rasgar, cortar, massinha de modelar, picotar papel, você vai ter que trabalhar com tinta, vai ter que trabalhar outras habilidades, várias habilidades, para depois você conseguir alfabetizar esse aluno. Mas em tudo que eu for trabalhar com meu aluno, eu tenho que pensar e passar pelos 3 princípios. Que o primeiro princípio, que eu chamo de peneira, né? Para mim é uma peneira, é a independência. As pessoas com síndrome de Down, elas têm uma tendência maior a serem dependentes. Elas dependem do outro para poder pegar um prato de comida na escola, depende do outro para calçar um sapato, depende do outro para fazer coisas que eles poderiam fazer sozinhos. Então essa dependência pode prejudicar o aluno. Quanto mais independente ele for, mais ele vai conseguir avançar, ele vai conseguir aprender. Então eu tenho que trabalhar para que ele seja independente dentro do ambiente escolar. Então, o aluno está na sala de aula comigo, o que eu posso fazer aqui para ajudá-lo na independência? Em que áreas em que ele tem sido dependente aqui na escola? Ele tem precisado de alguém para abrir o livro para ele? Então, eu vou ensiná-lo a abrir o livro, eu vou trabalhar essa independência. Ele tem precisado de alguém para acompanhá-lo até o recreio, para mostrar onde é o pátio? Eu vou ajudar esse aluno, eu vou ensinar a andar pelo corredor da escola, mostrar para ele a função de cada local da escola. Olha, aqui é a biblioteca. Na biblioteca, a gente vem para cá para ler livro. Vou trabalhar essa independência com ele. E aí eu posso inclusive falar, olha, tem esse livro aqui, entrega lá na biblioteca, por favor. Então, na primeira vez, vai alguém com ele, entrega o livro junto com ele, volta. E faça esse exercício outras vezes. Olha, vai na sala da vizinha ali e pega uma borracha emprestado.
vai na secretaria e entrega esse papel para que ele possa trabalhar essa autonomia e que ele possa se tornar mais independente em sala de aula. Na sala de aula, na escola e na vida, né? Quanto mais você acreditar no potencial dele e dar a ele mais possibilidade de dependência, mais feliz ele vai ficar, mais autônomo ele vai ser. E aí, gente, a primeira peneira é a independência. A segunda peneira de tudo que eu for trabalhar com meu aluno é a produtividade. Tudo que você for trabalhar com seu aluno com síndrome de Down tem que passar por essa segunda peneira também, ou seja, ele precisa produzir. Não faça pelo seu aluno, faça com o seu aluno. Às vezes ele vai precisar que você pegue na mão dele, mas deixa que ele produza. Às vezes você vai precisar fazer junto com ele, mas deixa ele fazer, não faça por ele, faça com ele. E o terceiro pilar, que eu falo que é a terceira peneira, ou seja, tudo que você for trabalhar com seu aluno com síndrome de Down tem que passar por essa peneira também, que é a felicidade. Ele precisa estar feliz. Feliz na sala de aula, feliz no pátio, feliz no recreio, onde ele estiver. Gente, a coisa mais gostosa na vida é quando a gente está bem. Felicidade é contentamento, é a sensação de bem-estar. Que coisa prazerosa estar na sala de aula e ter uma professora top, gente. Uma professora que vai fazer a diferença na vida dele. E aí, ele pode ter uma professora chata, um professor reclamão, um professor bravo, um professor menos afetivo, e ele pode ter um professor amoroso, gentil, e aí você vai escolher qual professor você quer ser. Que tipo de professor você quer ser? Você quer ser qualquer professor ou você quer ser um professor top na vida desse aluno? Esse aluno com síndrome de Down, ele tem que sair da escola desejando voltar no dia seguinte. Ele tem que ir para casa falando assim que foi legal. E quando a mãe dele falar assim, acordar ele, olha, vão para a escola, ele tem que acordar feliz. Ou eu vou para a escola, ainda que ele não saiba falar, tem que estar estampado no rosto dele a felicidade de estar na escola, de estar com você, porque você vai fazer a diferença na vida dele. Então, gente, tudo que você for trabalhar com seu aluno, você vai trabalhar pensando que ele precisa trabalhar a independência, a produtividade e a felicidade dele. Aí você fala, Verusca, como eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso. Já aconteceu de você fazer uma viagem e aí você está viajando e chega a um certo momento que baixa uma neblina e você não consegue ver além. A gente tem uma sensação horrível, não é? E aí você liga o farol e vai bem devagar, vai dirigindo bem devagar, mas o farol, ele ilumina só uma parte da estrada, e você mira naquela parte da estrada, e aí você caminha, direciona até lá, e esse farol mostra outra parte da estrada. Você sabe aonde você quer chegar, mas você não está vendo o caminho todo. Às vezes acontece isso na vida do professor. O professor, ele sabe aonde ele quer chegar com o aluno. No caso, com seu aluno com síndrome de Down, você sabe o objetivo que você tem para ele, você traçou um plano para ele e você sabe onde quer chegar, mas esse caminho não está totalmente claro. Esse caminho, às vezes, você está no escuro ali, oh meu Deus, como que eu vou fazer? E aí, gente, se você chegou nesse vídeo aqui, esse vídeo é como se fosse uma vela. Você chegou aqui, você tem uma vela, uma lanterna. E essa lanterna não mostra o caminho todo, mas mostra aqui tudo que está perto, né? Você consegue ver aqui, ó, eu já sei que são 3 pilares: independência, produtividade, felicidade. Eu já sei o que é síndrome de Down. E você dá um passo. E quando você dá esse passo, você começa a ver outras possibilidades. E aí você vai caminhando por esse caminho até o amanhecer. Inclusive tem um versículo da Bíblia, que é um dos meus versículos favoritos, que fala assim, ó: pois a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nesse caminho, é um caminho que às vezes está no escuro quando você começa a trabalhar com um aluno com síndrome de Down pela primeira vez. Você não sabe, mas se você tiver uma lanterna na mão, ou seja, essa lanterna é o desejo de saber, é o desejo de entender. Essa lanterna vai iluminar o que está à sua volta e você vai começar a ver por onde passar. Em alguns momentos você vai errar, mas na maioria dos momentos você vai acertar. E aí você vai vendo, até que vai chegar um momento que vai estar tudo muito claro, né? Chegou a luz do dia, iluminou. E aí você consegue olhar para trás e ver, poxa vida, quanto que eu caminhei com esse aluno. Olha o tanto que nós passamos, olha tudo que nós desenvolvemos, o tanto que ele evoluiu. E assim vai ficar muito mais fácil para você trabalhar, inclusive com outros alunos com síndrome de Down. Então o negócio é não ter medo.
Acreditar. Acredita no potencial do seu aluno, acredita que ele tem capacidade de aprender e sempre pensa nessas 3 peneiras que ele precisa desenvolver para que ele seja independente, produtivo e feliz. E agora nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre a síndrome de Down. E um mito é: síndrome de Down é uma doença. Mito ou verdade? Mito. Síndrome de Down não é uma doença. É uma condição da pessoa. Se fosse uma doença, poderia ser tratado como remédio. Olha, meu filho nasceu com síndrome de Down, vou lá comprar um remédio, vou pedir um médico um remédio que ele vai ser curado. Não tem cura. Por que não tem cura? Porque não é doença, é uma condição da pessoa. Mito ou verdade? Síndrome de Down apresenta limitações no desenvolvimento da linguagem. Verdade. Eles apresentam sim limitações no desenvolvimento da linguagem, por isso, quanto antes precisa ser estimulado, né? Fazer uma estimulação precoce, ter um acompanhamento com fonoaudiólogo, para que a linguagem dele possa ser estimulada e ele venha a aprender a falar com fluência. Pessoas com síndrome de Down têm a sexualidade mais aflorada. Mito ou verdade? É um mito. Na verdade, as pessoas com síndrome de Down, elas não têm nenhuma sexualidade mais aflorada. Elas têm uma sexualidade normal, porém, elas não têm o freio inibitório que nós temos, que os adolescentes normais têm. Gente, um adolescente, quando ele chega naquela fase maravilhosa da adolescência, tudo que ele quer é o quê? É namorar, é beijar na boca, né? Ele quer ter essas sensações porque os hormônios estão ali borbulhando, né? Estão ali à flor da pele. E no adolescente com síndrome de Down, a mesma coisa acontece. Ele tem uma deficiência intelectual, ele não tem uma deficiência hormonal. Os hormônios estão desenvolvendo normalmente, o corpo é de um adolescente. Porém, eles não têm esse freio inibitório. Quando um adolescente vê uma garota bonita, né? Um rapaz bonito, ele fica querendo namorar, querendo se aproximar, ele pensa, poxa, eu não posso me aproximar de qualquer jeito, porque senão vai correr de mim, não vai gostar de mim, né? Eu tenho que fazer ali todo um cortejo, ou nem vou fazer nada, vou ficar na minha, não é pro meu bico, né? Eles vão dizer assim. Mas se ele tem síndrome de Down, a deficiência intelectual dele, ele não vai ter esse controle de que a pessoa não vai estar afim, de que não é lugar para isso, de que não é o momento. Então, deu aquele desejo, aquele rompante, né? Os hormônios ali explodiram a flor da pele e ele vai. Inclusive, tem uma situação interessante que eu tinha um aluno com deficiência intelectual que ele, todas as vezes que passava por mim, ele queria beijar e abraçar. E isso não é um hábito comum, vamos dizer assim, não é um comportamento adaptativo correto, porque a gente cumprimenta as pessoas quando você chega e quando você vai embora. Mas como ele estava ali na escola, se ele encontrasse comigo 20 vezes ele queria me abraçar e me beijar, me falava assim, e queria abraçar e beijar. Eu falei, não, tá errado. Não é assim, você vai me cumprimentar na hora que chegar e na hora que sair. Aí toda hora ele vinha, aí eu falava assim, ó, não, ó, eu sou casada, meu marido não gosta. Porque a gente precisa ensiná-lo como se comportar. Muitas vezes a pessoa com síndrome de Down pula na outra, em cima da outra pessoa, né? Deu vontade de abraçar, ele pula. A gente precisa ensinar quais são os comportamentos adequados para cada situação. Mito ou verdade? Pessoas com síndrome de Down adoecem mais. É verdade. Pessoas com síndrome de Down, elas têm uma chance muito maior de adoecer devido, que a gente já falou, várias comorbidades que eles podem apresentar, cardiopatias, problemas respiratórios, infecções e outros problemas. Então, eles realmente são um grupo assim que precisa ter muito cuidado, inclusive uma imunidade mais baixa. Pode sim, é uma verdade. Pessoas com síndrome de Down são muito mais carinhosas. Verdade ou mito? É um mito. Na verdade, as pessoas com síndrome de Down podem ser carinhosas, podem ser agressivas, como qualquer outro aluno. Isso vai depender do convívio familiar, da estrutura dele, né? Do perfil comportamental que ele tem. Isso vai depender de várias outras vertentes. Não existe isso, porque tem síndrome de Down, tem que ser carinhoso. A verdade é que as pessoas confundem isso porque geralmente associam as pessoas com síndrome de Down que elas são crianças. Mesmo sendo adulto, adolescente acaba infantilizando a pessoa. E isso aí é uma dica muito importante.
precisa tratar a pessoa com síndrome de Down de acordo com a idade que ela tem. Se é uma criança, vai tratar sendo criança. Se você está falando com um adolescente, você precisa tratá-lo como adolescente, nunca infantilizar. Inclusive, as atividades escolares que você usar para ele, você vai usar imagens que adolescentes gostam e não imagens que crianças gostam. E eu queria finalizar esse vídeo contando uma história que eu acho muito bonita. Era uma vez uma professora, e essa professora tinha vários alunos. E um dia ela percebeu que ela tinha uma aluna que tinha lindos olhos azuis. Ela olhou para os olhos daquela menina e disse assim: gente, eu nunca tinha reparado que essa menina tinha os olhos azuis tão bonitos. Eu tenho um vestido azul lá em casa guardado há muito tempo que não serve ninguém. Eu vou dar esse vestido de presente para essa minha aluna. E aí ela foi para casa e pegou aquele vestido e levou para a aluna no dia seguinte. Quando a aluna viu aquele vestido era tão lindo, ela chegou em casa tão encantada e mostrou para a mãe: mãe, olha o que a professora me deu, um vestido azul maravilhoso. A mãe dela ficou tão encantada com o vestido que vestiu na menina e a menina ficou linda e falou assim: ah, mas esse cabelo tá muito despenteado, você precisa tomar um banho, esse vestido é tão bonito. Foi lá, deu um banho na menina, penteou os cabelos e vestiu o vestido da menina. Quando o marido chegou em casa, ele viu e falou assim: gente, mas a nossa filha tá muito linda, que filha maravilhosa, olha que vestido mais lindo. Mas essa casa aqui não tá bonita. Essa casa aqui tá precisando arrumar. Uma filha tão linda merece uma casa mais bonita, mais ajeitada. E aí ele foi lá pro quintal, ajeitou a cerca, capinou o quintal, arrancou os matos. A mulher empolgou, fez um jardim na porta da casa. E aí eles viram que ficou bonito o jardim. Falou: não, mas ficou bonito, mas essa parede tá precisando pintar. Pintar a porta da casa, pintar a fachada. E foi bonita a casa. Aí o vizinho da esquerda olhou e falou assim: gente, mas o vizinho aqui arrumou a cerca, tirou o mato, mas minha cerca também tá caída, o mato tá feio, vou dar um jeito nisso. Começou a arrancar o mato, consertou a cerca. Aí quando ele consertou a cerca, o vizinho falou: oh, sobrou uma lata de tinta aqui, você quer? Eu quero. Pintou o muro, pintou a parede, pintou a porta e a casa ficou muito bonita. Aí o vizinho do outro lado falou assim: gente, essas casas estão muito bonitas e a minha tá feia. Não, um pouquinho que eu fizer, eu vou dar uma melhorada aqui. E aí ele fez a mesma coisa e arrumou a cerca, pintou a fachada da casa, limpou o quintal e ficou ali aquelas 3 casas bonitas. Os vizinhos que moravam do outro lado da rua viram que os vizinhos de cá estavam consertando a fachada e tinha ficado muito bonita aquela fachada. Eles falaram: gente, vamos fazer também. E aí os vizinhos de cá começaram do outro lado da rua, começaram a cuidar da casa, né? Tiraram o lixo, capinaram. E aí o vizinho do outro lado fez também, o do outro lado, o de lado da frente. Quando foi ver, o quarteirão inteiro estava bonito. Tava aquele quarteirão todo bonito. Um belo dia, passando por lá um vereador, ele viu que aquele quarteirão era diferente de todo o bairro. Puxa vida, mas era um quarteirão tão caprichoso. Todas as casas estavam com o jardim bem cuidado. Não tinha mato nos quintais. As cercas estavam arrumadinhas. Tava tudo tão bonitinho, mas não tinha luz elétrica não. Aí ele falou assim: gente, podia conseguir luz elétrica aqui para essa rua. Olha só, vamos conversar lá na prefeitura para a gente trazer eletricidade para esse bairro aqui, para essa rua aqui, porque vale a pena iluminar. E conseguiu. E aí, gente, quando foi ver, o bairro inteiro estava bonito. Tudo por causa de quê? Porque uma professora viu que a aluna tinha lindos olhos azuis. Olha o poder que nós temos, gente. Quantas pessoas nós influenciamos. Eu quis contar essa história porque quando você receber um aluno com síndrome de Down, olha dentro dos olhos dele e veja o potencial de transformação que você tem na vida dele, na vida dessa família, na vida dessa comunidade. Esse vídeo é uma semente da inclusão. Uma semente que precisa germinar, que precisa frutificar. E os frutos que nós vamos colher são aulas adaptadas para os nossos alunos, para que eles possam aprender de verdade, para que a inclusão aconteça de verdade. E eu conto com você, para você ser esse semeador, espalhando essa semente para outros professores, para que possa frutificar em
todos os cantos do Brasil, para que todos os alunos tenham a educação que eles precisam ter de verdade, uma inclusão que possa acontecer na prática, através de mim e de você. Então eu conto com você compartilhando esse vídeo. Se você comentar, isso ajuda na divulgação. Quando você curte, comenta ou compartilha, você ajuda a impulsionar o vídeo. Eu conto com você espalhando essa semente para muitas pessoas, para que a inclusão possa acontecer de verdade. Grande beijo e ó, até o próximo vídeo.